46. Perdão, a partir do verso 46 mesmo. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. E ele, levantando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Estamos de olhos abertos. Estamos de olhos abertos. Esse é o título da palavra dessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, quantas vezes você já ouviu falar a pregação do servo Bartimeu? Quantas vezes você já ouviu músicas sobre o cego de Jericó? Mas essa noite eu gostaria de refletir um pouquinho sobre o que é viver na escuridão. Já parou para pensar o que é viver na escuridão? Já parou para pensar o que é apenas imaginar? Deus tem te dado a faculdade de você enxergar, e você consegue discernir pela visão. E faz muito bem. Mas de repente falta luz. Se agora falta luz aqui, fica tudo escuro, a primeira coisa que acontece, uma sensação de insegurança, é ou não é? Não dá uma sensação de insegurança? A escuridão não traz uma sensação de insegurança? Imediatamente as mulheres, algumas mais escandalosas que outras, alguns homens também, infelizmente. Mas o que nós vemos, irmãos, é que a escuridão, quando se achega, nos pega de surpresa, traz insegurança. Como você se sente passando por um lugar escuro e sozinho? Eu tinha costume, quando menor, ir ao meio do mato para montar armadilha. Então a gente montava armadilha de noite para poder... Irmão, a cada moita escura dava a impressão que alguma coisa ia sair dela de dentro. Mas quando a gente estava em 2 ou 3 primos, e um queria ser mais macho que o outro, mas ali, ó, menino,
Dá insegurança, irmão. Imagina o que é viver sem poder enxergar. Aquele cego, Bartimeu, tinha alguns problemas. O primeiro problema que ele tinha é que ele era de Jericó. Os irmãos conhecem a história de Jericó, eu não preciso falar muito. Jericó era uma cidade inimiga de Israel, está lá no livro de Josué. E Jericó tinha muralhas muito altas, um povo idólatra, um povo que era dono de si mesmo, ele achava que podia tudo, fazia as maiores barbaridades. E Deus disse o seguinte: vai, cerca as muralhas durante 6 dias, só andando. No 7º dia, dê 6 voltas na muralha, e a muralha vai cair. Lógico, ele não disse que ia cair, a gente sabe pelo que aconteceu depois da história. Irmãos, aquela cidade era uma cidade amaldiçoada, porque Deus disse que nunca ninguém poderia reconstruir. Então, aquela cidade era uma cidade amaldiçoada. Todo mundo olhava para Jericó de maneira estranha. Os habitantes de Jericó eram conhecidos como filhos da desobediência, porque era uma cidade construída em local da desobediência direta e frontal a Deus. Quem construiu a cidade de Jericó foi um homem bonzinho chamado Herodes. Lógico, eu estou brincando no bonzinho. Ele deliberadamente desobedeceu uma ordem de Deus, construiu o seu palácio de inverno em Jericó, trouxe água para Jericó de uma maneira que arborizou Jericó palmeiras, sicômoros, pés de figo. Jericó ficou linda. Porém, ainda não era uma cidade bem-aventurada, porque ela foi construída em cima da desobediência. Deus não mandou Herodes construir aquela cidade. Aqueles moradores daquela cidade certamente pagavam barato pelo imóvel lá. É a mesma coisa que você comprar um terreno no Iraque hoje. Fica barato, fica fácil. Porque o corretor aqui deve ter algo para vender. Quem quiser comprar. Por que, irmão? Porque é lógico, é zona de conflito. E no caso de Jericó é zona de conflito diante de Deus. Irmãos, aqueles homens que moravam em Jericó eram rotulados. Olhavam para ele de maneira estranha. Além do mais, ele tinha mais um problema, ele era cego. E o cego, naquela época, eles achavam que ou ele, ou os pais, ou os avós tinham pecado tanto que o filho nasceu cego. Então era considerado alguém que tinha o rótulo, ou a chacina, ou a chancela de um pecador. Um homem discriminado, rotulado, não pode ser feliz. Além disso, as condições físicas dele não permitiam ele trabalhar. Então ele apenas mendigava. Discriminado, rotulado, sem condições financeiras, sem estrutura psicológica, moral, alguém que estava marcado para viver inteiramente na infelicidade ou na tristeza, alguém que a perspectiva de alegria era ínfima, era muito pequena. Nunca se havia pensado em
um cego. Porque o judeu sabia que só o Messias podia fazer isso. Ninguém no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, havia feito milagres de cura de cegueira, porque só o Messias. Era uma bússola que apontava para o Messias. Olha, o Messias vai fazer o surdo ouvir e o cego enxergar. Está lá em Isaías, se quiser depois dar uma olhadinha. Sabe, irmãos, aquele homem estava fadado à infelicidade. Aquele homem estava sendo levado à infelicidade. Era cego, mendigo, faltava luz nos olhos e dinheiro no bolso. Estava entregue às trevas. Vivia à beira da estrada. Bartimeu, olha o nome dele, Bartimeu. Bartimeu, ele era, no aramaico, Bar significa filho. Timeu era o nome do pai. Então Bartimeu era filho de Timeu. Bartimeu não tinha nome, não tinha identidade. Filho de Timeu. A mesma coisa que falar a esposa do pastor. É a esposa do pastor. Tem nome, tem identidade. Mas todo mundo acaba conhecendo, a esposa do pastor é aquela ali. Quem é o filho do pastor? Aquele ali é o pai do Rafa, não tinha nome. Hoje eu tenho algum nome já. Também não tem muito nome, só tenho título, preferi o nome. Mas percebe, irmãos, a situação de Bartimeu? O homem que era desprezado, rotulado, humilhado, sem identidade. Como essa pessoa vai ser feliz? Bartimeu mendigava à beira do caminho. Marginalizado. Meu irmão, você já foi marginalizado? Já foi humilhado uma vez? Já apontaram o dedo na sua cara? Já meteram o dedo na sua cara assim e falaram: você! Irmão, quando fazem isso é para pisar mesmo. E dói muito. Dói ou não? Se você já passou por isso, meu irmão, você sabe o que eu estou falando. Se alguém já apontou o dedo no seu rosto e disse palavras duras a teu respeito, não importa se eram verdades ou mentiras. Se você foi humilhado publicamente, você sabe o que eu estou falando. Se ninguém teve o cuidado de te chamar de lado para falar algumas coisas em voz baixa com você, mas te expôs publicamente, você sabe o que eu estou falando. Alguém que te envergonhou diante das pessoas, você sabe o que é ser marginalizado. Você consegue entender como estava o coração de Bartimeu? Muitas vezes nós levamos rótulos, muitas vezes nós levamos estigmas ou marcas ou tatuagens na alma por causa de humilhações que sofremos. Quantas esposas não foram humilhadas pelos seus maridos? Apanharam na cara, às vezes com a mão fechada, como um soco. Como esquecer da humilhação? Você já foi humilhado? Se você já foi humilhado, você sabe do que eu estou falando. A humilhação dói muito, irmão. E ninguém pode sofrer a dor do outro, porque só quem passa sabe o quanto dói.
porque as pessoas não foram humilhadas. Ah, eu tomei um tapa, mas e a humilhação que o tapa provocou? A vergonha, a vontade de reagir e não poder por causa da força física, por causa da brutalidade. Se você já foi humilhado, você sabe do que eu estou falando, meu irmão. Eu estou falando com você essa noite. Que muitas vezes anda dessa maneira, irmão, com áreas da nossa vida que são áreas escuras. Não conseguimos mais enxergar as coisas como elas realmente são. Não conseguimos enxergar mais a vida como ela é. Perdemos a visão das coisas, perdemos a visão global de tudo como é de verdade e filtramos tudo pela experiência da dor. Eu nunca vou conseguir sentir a dor que você teve. Mas, irmãos, o mundo é lindo ainda. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita coisa boa para ser vista. E nós ainda estamos Deus precisa abrir os nossos olhos essa noite. Nosso coração precisa ser aberto para que Deus nos mostre coisas que nós estamos perdendo. Irmãos, o tempo está passando e nós precisamos ser felizes. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Essa noite Deus pode abrir os nossos olhos. Talvez você ache que não precise, meu irmão. Talvez você ache que esteja tudo bem. Talvez o seu problema não seja financeiro. Talvez o seu problema não seja emocional. Mas lá dentro, lá na alma, você sabe que não é mais a mesma coisa. Você não consegue mais encarar a autoridade como autoridade. Você não consegue mais amar. Você não consegue dizer eu te amo. Você não consegue dizer eu estou apaixonado por você. Você não consegue dizer amanhã vai ser um dia melhor. Você não confia mais. Você duvida de tudo. Estamos filtrando os nossos relacionamentos ou aquilo que nós vemos pela nossa experiência de dor. Como fazer para se livrar disso? É fácil falar, não sou eu que estou sentindo. Eu tenho a minha dor, tá? Eu tenho a minha dor. Eu também preciso ser curado essa noite, tá? Eu também filtro muitas das coisas que acontecem comigo pela minha experiência de vida. E eu também preciso ser curado essa noite. Eu não estou aqui acusando você. Eu estou dizendo que nós somos assim. Jesus está nesse lugar essa noite. Eu acho que o louvor deixou bem claro isso. Acho que deixou bem claro que Jesus está aqui. Glória a Deus. E hoje é noite de nós começarmos a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você tenha deixado essa humilhação, talvez você tenha deixado isso passar batido, e você botou uma pedra no assunto, mas essa noite Deus quer que você revolva e mexa nessa pedra. Deus quer que você mexa nessa pedra. Para que toda a amargura possa começar a ir embora essa noite em nome de Jesus. Para que você possa começar a acreditar nas pessoas novamente. Irmãos, eu vou repetir. Existe um mundo lindo para ser visto. Que Deus criou para cada um de nós. Existem bênçãos que Deus quer derramar sobre a nossa vida e que os nossos olhos verão. Mas para isso tem que estar os olhos abertos. Amém? O impossível não é
impossíveis. O impossível não é barreira para nossa tristeza ir embora essa noite, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Bartimeu aproveitou a oportunidade, está lá no versículo 47. 10:47 fala assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, irmãos, faltava uma ou 2 semanas, era a última vez que Jesus passava por Jericó. Era a última passagem de Jesus, porque ele estava indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele ia ser preso. Irmãos, era a última oportunidade daquele homem. Ele não sabia que era a última oportunidade, mas Deus sabia. Irmãos, Deus sabe o momento certo de entrar no seu problema. Deus sabe o momento certo de ir para Jerusalém. Talvez seja essa a tua última oportunidade, e Deus está aqui essa noite para abrir os teus olhos, para fazer o milagre que você precisa para ser feliz novamente. Homem nenhum pode fazer, nem você pode fazer, porque é impossível você tirar essa dor do teu coração. Você aprendeu a vida inteira a ser assim, mas hoje Deus diz para você: eu posso mudar a tua vida. Amém. Você quer que Deus mude a tua vida hoje? Você foi assim a tua vida inteira. Só desse jeito pode ser mudado essa noite. Você pode parar de... Você pode, ou essa noite, se você decidir parar de ser discriminado, parar de se sentir humilhado, parar de se sentir ofendido, essa noite é a noite da escolha, irmão. Jesus está nesse lugar. Não perca a oportunidade. Talvez seja a última vez que Jesus passa aqui. Eu não sei, irmão. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer na tua vida. Eu não sei se nós vamos ter outra oportunidade. Mas, irmão, não perca essa oportunidade essa noite. Essa é a oportunidade. Jesus buscou a solução no lugar certo. Desculpe, Bartimeu buscou a solução no lugar certo. Sabe como ele chamou Jesus? Ele chamou de 2 nomes. Ele chamou Jesus, filho de Davi. Só quem chamou filho de Davi foi Isaías. Bartimeu reconheceu o que aqueles líderes religiosos, o que aquela casta de estudados, do que aquele monte de gente que só tinha canudo, lógico, na época não tinha canudo, mas o conhecimento, gente que tinha apenas o conhecimento, não viu. Aquele homem cego viu. Ele reconheceu em Jesus o Messias. Glória a Deus. Enquanto toda a multidão ainda não tinha visto, aquele cego de Jericó, humilhado, transtornado, reconheceu que a solução da vida dele só poderia vir de um lugar: do Messias. Porque só o Messias poderia fazê-lo enxergar novamente. Ele reconheceu que Jesus era o Messias. Irmãos, será que nesta noite nós temos reconhecido Jesus como solução dos nossos problemas? Será que essa noite nós temos reconhecido Ele como a única fonte que pode nos tirar da humilhação, do poço de tristeza que nós vivemos? Essa noite Jesus está aqui, irmãos, e se você reconhecer Ele como essa fonte, você está fazendo o que fez Bartimeu. Eu estou até com vontade de dar um nome para Bartimeu. Não estou com vontade de chamar ele mais de Bartimeu, não. Esse homem tem muito a ensinar para a gente. A outra palavra que Bartimeu chamou foi de mestre. A palavra mestre que foi usada por Bartimeu foi Rabone. Essa palavra Rabone só foi usada mais uma vez por Maria, a mãe de Jesus. Mas ninguém usou essa palavra
Mestre, Rabone. Se você reconhece que Jesus é a fonte do seu problema essa noite, você precisa chamá-lo de Rabone, Mestre, Filho de Deus, Filho de Davi. Eu acredito. Me cura, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Mas Bartimeu, além disso tudo, ele buscou Jesus com humildade. Bartimeu sabe que não merece nada. Ele era tratado dessa maneira, mas ele busca agora, está no versículo 47 e 48, não dá tempo de ler por causa do avançado da hora. Mas ele pede justiça e pede misericórdia de Deus. Ele sabe que não tem valor, irmãos. O que impede a nossa bênção muitas vezes é o nosso orgulho, a nossa prepotência, nós acharmos que somos alguma coisa. Nós não botamos a nossa cara no chão, nós não botamos a nossa cara no pó, nós não nos humilhamos, nós não damos o braço a torcer. Irmãos, enquanto nós estivermos assim, nós não estamos chamando Jesus de Rabone, e nós não estamos de maneira nenhuma achando que ele é a solução para o nosso problema. Nós estamos sendo apenas religiosos, fazendo o que todo mundo ensinou. Ora em nome de Jesus que dá certo. É muito mais do que isso, meu irmão. Você precisa acreditar, crer que Jesus pode fazer um milagre na tua vida essa noite. Você tem que acreditar que essa noite Jesus é o teu Rabone. Só que faça isso com humildade. Só chegue diante dele sem reivindicar direitos, irmão. Nós somos muito de reivindicar direitos, né? Nós aprendemos assim. A sociedade tem nos ensinado dessa maneira. Mas você sabia que você tem direito de abrir mão do seu direito? E talvez a bênção de Deus esteja em você abrir mão do direito que você tem. Aonde está a bênção de Deus na tua vida, meu irmão? Não sei. Mas o que a humildade me diz? A palavra humildade é não reivindicar para si direitos. Por último, para nós encerrarmos, nós entendemos, está lá no versículo 52. Desculpa, antes disso, no verso 51. Que queres que eu te faça? Irmão, uma coisa que é necessário, quando nós entendemos quem somos, entendemos que Cristo é a solução, entendemos que Cristo é o Rabone, nos achegarmos a Ele em humildade, nós precisamos saber o que realmente nós queremos. Qual é a prioridade da sua vida, meu irmão? O que você quer de verdade? Se você só quiser ser rico, meu irmão, se só você quiser uma casa, se você só quiser um carro, se você só quiser saúde, Jesus pode te dar isso tudo. Mas logo depois de você receber, você vai voltar a ser infeliz. O que você precisa pedir para Deus, para Jesus, é não um milagre, mas a restauração. Nós precisamos ser restaurados. Jesus entra na vida de Bartimeu e cura os olhos dele. Quando ele cura os olhos dele, o que acontece? A possibilidade de uma nova vida se apresenta.
deu atenção. Talvez essa noite, meu irmão, se você quiser só um milagre, muito provavelmente você vai embora depois só com um milagre. E você vai precisar de outro, e de outro, e de outro, e de outro, e de outro. O segredo é se sentir valorizado por Deus naquilo que Ele tem feito por você. Aquele homem, quando foi tocado e ele enxergou, ele disse assim: o Messias me tocou, o Messias me curou. Se sentiu valorizado? Você tem se sentido valorizado por Deus, por aquilo que Ele já tem feito por você, meu irmão? Tem ouvido o Senhor dizendo: eu te amo, você é especial, eu parei para olhar você. Você tem se sentido valorizado, meu irmão? E você tem se sentido valorizado pelos milagres que Deus tem feito na tua vida? Deus está curando o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Aleluia. Deus está fazendo uma restauração integral na tua vida. Glória a Deus. E você precisa, como eu preciso, de uma restauração integral do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Para isso é necessário se encontrar com Jesus à beira do caminho. Jesus está aqui hoje. Eu quero que você feche os olhos um pouquinho.